Pois é, a popularidade do Bolsonaro cresceu. Pelo menos é o que indica a pesquisa Datafolha que saiu ontem e que confirma a tendência de outras pesquisas. Segundo ela, houve uma diminuição da rejeição à figura Bolsonaro e um aumento da aprovação de seu governo. Isso, com razão, tem deixado todo mundo estarrecido. Afinal de contas, estamos em meio a uma pandemia onde já morreram mais de 100 mil brasileiros e o governo tem responsabilidade direta na maior parte dessas mortes. Então, o que explica o aumento dessa popularidade? É isso que eu vou falar aqui com vocês hoje, mas antes você já sabe, deixa aqui sua curtida, se inscreve no canal e principalmente acione o sininho das notificações para você seja avisado quando sair vídeo novo aqui, já que nossos vídeos não estão sendo recomendados pelo YouTube. Eu conto com vocês para isso. Antes de debruçar sobre o principal ponto que explica o crescimento do Bolsonaro, eu quero levantar aqui com vocês uma questão que parece estar passando despercebida, que é o fato de que o Brasil naturalizou a pandemia. Exatamente isso, a gente naturalizou a tragédia e não é difícil para um país que já naturaliza tragédias sociais há décadas, a gente convive com elas há todos os anos. Por exemplo, mais de 50 mil pessoas são assassinadas todos os anos e a gente convive com isso com muita naturalidade. Então, o que aconteceu foi que o governo meio que venceu a gente pelo cansaço. Nós estamos já há meses tentando fazer isolamento social, tentando conscientizar, fazer um trabalho de conscientização que o próprio governo não faz, e tentando, convivendo com inúmeras notícias ruins, mortes e tudo mais. Isso vai gerando um desgaste que a gente acaba gerando uma espécie de estafa mental, em que a gente não quer mais saber do assunto, não quer mais tentar convencer ninguém de nada, não quer nem mesmo fazer isolamento social, nem nada do tipo. Então, em nome da própria sanidade mental, a gente tenta ignorar que estamos em meio a uma pandemia e tentamos tocar a vida normalmente. Sendo que nesse processo, as mortes passam a virar apenas números. E a gente perde a capacidade de se indignar e de se comover com elas. Com isso, a gente perde não só o medo, mas também a dimensão do que é essa tragédia, principalmente as pessoas que não tiveram perdas próximas. E isso faz com que a tragédia perca peso também na política. Se há 2 ou 3 meses atrás a pandemia era um fator essencial para você analisar se o governo estava mandando bem ou não, hoje já não é tanto assim. Então, pessoas que antes da pandemia apoiavam o governo Bolsonaro e durante a pandemia deixaram de apoiar por causa da sua atuação, hoje já começam a se sentir mais à vontade a voltar a apoiar o governo. Então, aos poucos, ele está recuperando esse terreno que ele perdeu durante a pandemia. Mas calma, ainda o prejuízo é maior nesse público em específico que eu estou falando. Agora, tem um outro fator ainda em relação à pandemia, que é o que a própria pesquisa indica, que quase metade da população não considera o Bolsonaro o principal culpado pelas mortes que aconteceram. E isso tem muito a ver, no meu entender, com a ideologia liberal, individualista, onde cada um é responsável por si, que, por exemplo, o isolamento social era só cada um ficar em casa, respeitar, não ir para bar, etc. E que se as pessoas desrespeitaram as orientações médicas, é culpa das pessoas e não do governo. Somado a isso, você tem o fato de que, historicamente, o Estado brasileiro sempre largou as maiorias à própria sorte mesmo. Então, tem uma ideia muito estabelecida aqui de que é cada um por si. Então, isso ajuda a fazer com que as pessoas não enxerguem a responsabilidade do governo na condução da crise e a responsabilidade dele nas mortes. Então, esses dois fatores combinados, eu acho que ajuda a explicar o porquê que o efeito da pandemia e o efeito das mortes não causaram uma queda mais brusca da popularidade do Bolsonaro. Entendido isso, a gente tem que partir agora para o principal fato político que, ao meu ver, alavancou esse crescimento do Bolsonaro no último mês, nos últimos 2 meses, que são as políticas públicas que não são do Bolsonaro, mas que ele conseguiu vender para a população como sendo dele. A pesquisa indica que o crescimento dele se deu muito nas camadas mais pobres e no Nordeste. E a gente tem que lembrar que no Nordeste ele teve 2 grandes políticas ali, que ele encampou como sendo dele, mas que não era dele, que foi a transposição do Rio São Francisco, onde ele concluiu ali 5% da obra e colocou como se fosse um grande feito do seu governo. Fez a propaganda, tirou foto, vocês devem lembrar disso. E teve também a entregas de muitas casas do Minha Casa Minha Vida, um programa lá do governo Dilma, que ele também se vendeu como sendo dele. Mas o ponto central disso, eu não tenho a menor dúvida, que é o auxílio emergencial. E aí a gente tem que ter cuidado na hora de analisar essa questão, porque a gente falou disso no último papo de quinta, que o auxílio emergencial
Ele foi contra, a gente já sabe, a gente já falou disso aqui, ele não queria dar nada, aí depois, com muita pressão, ele aceitou dar R$ 200, coube ao Congresso, né, principalmente a oposição de esquerda, mudar esse valor para R$ 600. E ainda assim, ele dificultou o acesso das pessoas e tudo mais, vocês já sabem da história. Mas a população entende que foi ele que deu os R$ 600. E a gente, no automático, né, eu tenho visto muita gente falar isso, deposita isso exclusivamente na conta das tais fake news, né, que eles têm a sua rede, né, o seu gabinete do ódio, espalhou que foi ele que deu os R$ 600 e todo mundo acreditou. Em parcela isso é real, isso é verdade. Sendo que existe um mecanismo direto de associação entre o recebimento do auxílio e o Bolsonaro. Porque a maioria das pessoas que estão recebendo esse auxílio não ficam acompanhando as nuances da política, não ficam acompanhando a votação do Congresso, enfim, não ficam acompanhando em detalhes o que aconteceu. O que eles sabem o governo liberou R$ 600 para eles conseguirem se sustentar durante a pandemia. Então eles vão pegar os R$ 600 e vão falar, pô, ainda bem que esse governo está olhando pela gente. E quem é o governo? O governo é o Bolsonaro. Então é o Bolsonaro que está me dando R$ 600. Ou seja, é uma ligação objetiva, rápida, fácil, tranquila de se fazer. Não é preciso você ter uma grande rede de fake news, uma grande rede de comunicação para você iludir as pessoas. A associação é automática. O trabalho se dá para quem quer desconstruir essa associação, que é o nosso trabalho. Cabe a gente mostrar que não, ele era contra o auxílio e foi a oposição de esquerda que conseguiu esse auxílio emergencial. Só que fazer essa desconstrução é muito mais difícil do que você só fortalecer essa ligação que já é feita direto. Então a esquerda tem responsabilidade, deveria ter se comunicado melhor? Sim. Sendo que o cenário para o Bolsonaro estava muito mais favorável em relação ao auxílio emergencial. Agora, é preciso também ter calma, não se precipitar, porque eu já vi gente falando aí que o Bolsonaro tirou o eleitorado do PT no Nordeste, que agora então que a esquerda nunca mais vai ganhar, e enfim, que não é bem assim. A gente não pode confundir a aprovação do governo com conversão de eleitor. O que aconteceu é que uma diminuição, né? O Bolsonaro, através do auxílio emergencial, conseguiu de fato melhorar sua imagem no Nordeste, diminuir sua rejeição, mas não significa que as pessoas de lá se tornaram bolsonaristas ou antipetistas, que vão virar as costas por um único partido que de fato olhou para aquela região. Porque é bom te lembrar que o PT ele não comprou as pessoas de lá com uma política social. Ele fez uma verdadeira inserção no Nordeste com políticas públicas que desenvolveu a economia, né, daquela região como nunca antes havia desenvolvido. Então, assim, é muito mais do que Bolsa Família, muito mais do que uma política assistencialista, o que o PT fez naquela região. Então, assim, eu acho que tem que ligar o sinal de alerta, sim, né? É importante estar atento para esses movimentos. Agora, não é o fim do mundo, não acabou, né? O jogo não acabou e é importante a gente ter isso como clareza, né? As pessoas que hoje lá aprovam o governo Bolsonaro e que não tem mais a rejeição que tinha antes a ele, pode, numa eleição, por exemplo, de Bolsonaro e Lula, pode preferir ainda o Lula ao Bolsonaro, embora tenha uma rejeição menor ao Bolsonaro. Então, vamos ter calma na hora de analisar também. Por outro lado, também cabe uma autocrítica à esquerda, porque depois de mais de 10 anos no poder, ainda ter tantos trabalhadores necessitados de uma política social, mostra que poderíamos ter avançado mais, né, em políticas emancipadoras da classe. E isso é uma coisa que a gente tem que carregar com a gente para uma próxima oportunidade que tivermos de implementar políticas públicas e tivermos no governo. E agora sim, chegamos ao ponto mais importante do vídeo. O Bolsonaro percebeu que a política social alavancou a popularidade dele e elas serão fundamentais para ele conseguir se reeleger. Porque, embora ele tenha toda essa rede de fake news, que consegue enganar muita gente, ele consegue mobilizar através dela, pelo que mostrou a pandemia, cerca ali de 30%. Acima disso, você vai ter que ter o dinheiro no bolso, você vai ter que ter uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. E para isso você tem que ter políticas sociais e gerar emprego e renda. Só que o governo Bolsonaro não vive a época do governo Lula, quando naquela ocasião o Brasil estava vendendo muito para a China estava comprando, né, muitos commodities do Brasil e tudo mais, e tinha uma gordura para você melhorar a vida dos de baixo sem mexer nos privilégios de cima, que foi basicamente isso que o PT fez. Hoje a gente vive um cobertor curto, que tende a diminuir porque a gente está vivendo uma recessão econômica que tende a se aprofundar, principalmente se ele continuar bancando essa agenda liberal do governo.
Então, da onde ele vai tirar dinheiro para sustentar essas políticas sociais que alavancaram a popularidade dele e que serão fundamentais para que ele possa ter chance de se reeleger em 2022? Para a gente ter ideia, o custo do auxílio emergencial gira ali em torno de 50 bilhões por mês. É um dinheiro que com certeza o mercado financeiro não está disposto a perder. Não à toa a gente já está vendo aí uma debandada do Ministério da Economia, que foi um ministério montado para tentar fazer, aplicar a agenda liberal que o Bolsonaro se comprometeu nas eleições para poder se eleger. Então ele precisa de dinheiro para aplicar as políticas sociais que podem garantir a reeleição dele. Só que para conseguir esse dinheiro, ele vai ter que romper o pacto que ele fez com a burguesia e abandonar essa agenda liberal do Paulo Guedes. Mas será que se ele romper o pacto com a burguesia vai assistir isso de boa e vai deixar ele permanecer na presidência? Ou vai derrubar ele como fez com a Dilma? É uma sinuca de bico. Para piorar, ele ainda tem uma lei do teto de gastos, que ele foi favorável, que impede o país de ter qualquer projeto minimamente desenvolvimentista, de modo que ele não vai ter capacidade de investimento para tentar gerar renda e gerar emprego, que seria um caminho para ele justamente colocar dinheiro no bolso da classe trabalhadora e garantir a sua reeleição. Todo esse imbróglio a gente falou com detalhes no último programa, no nosso último papo de quinta-feira agora, que está salvo aqui no canal e quem tem interesse eu recomendo muito que assista. A gente explicou toda a questão do teto de gastos, da oportunidade que a gente está tendo de denunciar o teto de gastos, de denunciar o quanto é ruim o projeto neoliberal aplicado num capitalismo de periferia como é o Brasil, e explicando o imbróglio que se encontra o Bolsonaro, porque, ao meu ver, esse crescimento de popularidade não é algo sustentável. Mas esse abacaxi é dele, ele que se vire. Para a gente, o que cabe é entender que precisamos, de fato, melhorar a nossa comunicação, para justamente evitar que ele ganhe os louros de políticas públicas que não são deles, para justamente não sermos pegos de surpresa de novo, com o aumento de popularidade do Bolsonaro, em meio a tantos erros que ele vem cometendo, e não simplesmente esperar que essa sinuca de bico em que o Bolsonaro se encontra seja o suficiente para derrubar ele. Nós temos que seguir fazendo a nossa parte e, na verdade, fazer melhor. Então esse era o assunto que eu queria trazer aqui para vocês hoje, espero que tenham gostado. Quem gostou, peço muito que compartilhe com os amigos, incentive eles a se inscrever no canal, porque isso ajuda muito justamente em um dos pontos levantado no vídeo, que a esquerda precisa melhorar a sua comunicação. Então quanto mais engajamento vocês derem para os canais, para as páginas de esquerda, maior alcance a gente vai ter e a informação vai chegar ao maior número de pessoas. Então a gente conta com vocês para isso e até um próximo papo.